Meus irmãos, nós estamos hoje recebendo aqui o pastor Carlos Kleber, que até um tempo desse estava aqui, até pouco tempo estava na Igreja Presbiteriana do Seixas e foi convidado para estar em Olímpia, São Paulo, em uma igreja presbiteriana, e está de férias aqui. E eu não poderia deixar de aproveitar a sua presença, né, na nossa cidade e ter o privilégio de poder ouvi-lo, né, trazendo a pregação da palavra de Deus. Eu queria convidar ele para vir para cá. Com ele veio a esposa e seus 4 bebês, seus 4 filhos, né, o qual nós amamos esta família, temos o maior carinho. E como é bom poder estar recebendo, né, o nosso amigo e irmão, pastor Carlos Kleber. Querido, Deus abençoe sua vida, que Deus te use na expressão da palavra. Amém? Meus queridos, nós cumprimentamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero dizer para vocês que o carinho é recíproco e eu sei que está gravando, mas eu não tenho nenhum receio de dizer que me sinto mais à vontade de pregar aqui do que em muitas igrejas presbiterianas da cidade, exatamente pela afinidade, pelo carinho que tenho com os irmãos, com essa igreja, a admiração, e certamente o reino de Deus é maior do que uma denominação, por isso que eu, de coração aberto, declaro isso. Minha esposa estava ali atrás dizendo da alegria de estarmos aqui, nossos filhos também, e vocês são privilegiados por ter o pastor que tem e a equipe que trabalha com ele, que Deus continue abençoando cada ministério. Eu vi esse templo ainda em construção e me alegro muito em ver como está bonito. Grandes coisas o Senhor tem feito por vocês, eu não tenho dúvidas disso. Eu quero então dizer que não é retórica, mas que a alegria é recíproca de podermos estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. Meus queridos, eu imagino que não só eu, mas a maioria de vocês, no final de cada ano, acaba se reunindo em família com a esposa ou com o marido e fazendo uma avaliação do que passou e dos próximos projetos. Todos os anos eu faço isso com Laísa, junto à criançada, e com eles conto as bênçãos, como diz o cântico, mas também pensamos e projetamos metas, alvos, e eu tenho certeza absoluta que a maioria de vocês fez isso no ano de 2019, mas juntamente comigo foram surpreendidos com o coronavírus. O ano de 2020 pode ser considerado por muitos como um ano perdido. Do ponto de vista da economia, da política, dos negócios, dos estudos, muitos arranjos precisaram ser feitos. E toda a situação que vivemos ilustra aquilo que são os planos, os projetos, as agendas humanas. Nossas agendas, tomando como a própria experiência com a pandemia, são agendas limitadas, imperfeitas, falhas, que precisam de reparos com frequência. Mas, meus queridos, a agenda de Deus, diferente da nossa, é perfeita. Seus planos não foram em nada alterados por causa do coronavírus. Deus não é pego de surpresa por qualquer tragédia, por qualquer situação inusitada. Nós somos. Volta e meia somos surpreendidos por alguém que faleceu. Volta e meia somos surpreendidos por algo que investimos e não deu certo. Mas, meus queridos, Deus, Ele tem uma agenda, e essa agenda obedece claramente a princípios e a orientações perfeitos que procedem do Pai. Nessa noite, meus irmãos, eu quero meditar com vocês sobre a agenda de Deus. E pensar com vocês a respeito das prioridades que balizam essa agenda. E para refletir com vocês sobre a agenda de Deus, há uma passagem que retrata muito bem o que estamos falando. Existe um texto da palavra do Senhor em que Jesus, ele evitou ir no momento que uma família julgava mais crítica. E que, apesar da dificuldade do momento, ele hesitou. Esperou o momento certo, a hora certa, e agiu.
e trouxe com isso mais glória ao seu nome, mais benefícios ao povo de Deus. Sinceramente, quando eu perguntei ao reverendo Ivan sobre o que eu pregaria, ele me disse que eu estava à vontade. Laísa, por sua vez, me perguntou: tu vai pregar sobre o que desses sermões? Quantos sermões tem aí? Eu disse: eu nem sei. Eu nem tenho ideia se o reverendo já me ouviu pregar essa mensagem em algum outro lugar, em algum evento do Promib ou em qualquer outra situação, mas eu não tenho dúvida que foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu quero, para meditar com os irmãos sobre a agenda de Deus, pedir que você abra sua Bíblia em João, capítulo 11. E eu quero meditar com vocês a respeito da ação de Jesus na vida de uma família muito querida, mas que num dado momento gerou dúvidas acerca do seu amor, acerca da sua soberania e acerca do seu propósito perfeito. Vocês sabem da história que o fato de Jesus não ter ido de imediato fez com que Lázaro morresse. E Marta então lhe perguntasse: Senhor, por que o Senhor não veio antes? Ele agora já cheira mal, porque já é de 4 dias. Inicialmente eu quero ler os primeiros 4 versículos, peço que você permaneça com sua Bíblia aberta. E aqui quero meditar com os irmãos sobre a agenda de Deus. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração, Pai. Não queremos pensamento humano, clichê evangélico, retórica, mas queremos a Tua palavra, Pai, impactando nossa alma. Leva a nossa mente cativa ao trono da Tua graça e traz glória ao Teu nome, através do Teu Espírito Santo. Livra-nos de distração e alcança, da criança mais nova ao mais velho. Que a Tua palavra, Pai, penetre no nosso coração e produza fé e alegria no Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, há vários teólogos que comentam o Evangelho de João, mas, para mim, de maneira mais didática, eu consigo dividir o livro em 2 partes. Dos capítulos 1 a 11, você vai ver 7 milagres. Por isso, essa parte do livro é chamada de Livro dos Milagres. E os outros 11 capítulos, do 12 ao 21, o livro da Paixão. Nos 11 primeiros capítulos, o evangelista João tem a missão de mostrar que Jesus não é apenas um profeta, mas o próprio Deus encarnado, que demonstra por suas obras, atributos, nomes, e porque recebe culto que só a Deus pertence, a divindade, assim como a do Pai e a do Espírito Santo. No primeiro capítulo, Jesus revela os segredos de Natanael, assim como revela os segredos de Nicodemos, no capítulo 3, e da mulher samaritana, no capítulo 4, demonstrando que é onisciente, e só Deus é onisciente. No capítulo 2, ele transforma água em vinho. No capítulo 5, ele cura um paralítico. No capítulo 6, multiplica pães e peixes. No capítulo 9, cura um cego de nascença. E no capítulo 11... é o clímax do livro do ponto de vista dos milagres. Ele traz à vida um homem que já estava morto há 4 dias. Meus queridos irmãos, Jesus demonstra ser Deus. E nesse sentido, o Catecismo Maior de Westminster faz a seguinte pergunta: de onde se infere que o Filho e o Espírito Santo são divinos como o Pai? E os teólogos de Westminster respondem, na medida que as Escrituras aplicam aos 3 os mesmos nomes, atributos, obras e culto que só a Deus pertencem. Jesus está demonstrando no Evangelho de João que Ele é Deus, o próprio Deus Filho, o Logos divino que trouxe à existência todas as coisas. E João tem a intenção de mostrar isso. Mas o capítulo 11, meus queridos, é a história que está colocada aqui de maneira proposital, porque é a partir desse milagre que os judeus definem: vamos matá-lo. É por causa do que Jesus faz a Lázaro que a trama se concretiza, que o plano da morte de Cristo se estabelece. E nesse sentido, nós temos que dar graças muito a Deus, porque Ele tardou
em acudir Lázaro quando ele mais precisava do ponto de vista de Maria e de Marta, sua irmã. Essa história tão conhecida de todos pode ser ilustrada, refletida, meditada sobre vários prismas e aspectos. Mas eu quero nessa noite meditar com os irmãos sobre a perspectiva da agenda de Deus, e eu penso que tem muito a nos ensinar. A primeira lição, irmãos, que eu queria que vocês repetissem comigo, para efeito didático, repita comigo: a agenda de Deus é comprometida com a sua própria glória. Acompanhe comigo aí os versículos 1 a 4. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma quem ungiu com um bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Quando eu estou dizendo, meus irmãos, que a agenda de Deus é comprometida com a sua própria glória, é que se fosse do ponto de vista humano, da realização emocional, Jesus teria vindo na hora que soube que Lázaro estava doente. Eu quero dizer para você que não poucas vezes Deus vai tardar em cumprir planos nossos. Não poucas vezes Deus vai frustrar negócios nossos. Porque o compromisso primário dele não é a sua satisfação nem a minha satisfação, mas a glória dele. E como eu vou mostrar, a glória de Deus, reverendo, não está dissociada do meu prazer nem da minha felicidade. E ao pensar primeiramente, ao agir primeiramente, pensando na sua glória, isso não traz para nós infelicidade e insucesso, muito pelo contrário. Nenhum prazer é de fato prazer aos olhos de Deus. Nenhuma vitória pode ser considerada vitória à parte da glória de Deus. Porque tudo foi feito por Ele. Tudo é para Ele. Quando eu digo, irmãos, que a agenda de Deus é primeiramente comprometida com a sua glória, eu lhe lembro de Abraão em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Foi feita uma promessa que ele seria pai de muitas nações, mas essa promessa demorou 25 anos. Ele tinha 75, veio a ter Isaac com cerca de 100 anos. E por que Deus faz isso? Não é que Deus gosta de brincar com a lógica, não. Não é que Deus é sádico e vê seu povo sofrendo e diz: eu vou deixar ele sofrendo mais um pouco. Não é isso. Meus queridos, Deus, Ele age no tempo de uma maneira diferente da nossa percepção. Eu lhes recordo uma outra situação. Estava Josué batalhando contra os amalequitas. E ele percebe que de dia consegue ter mais êxito. Então ele ora ao Senhor. E o texto diz que o sol parou. Meus queridos irmãos, eu não quero entrar numa discussão científica a respeito dos astros. E os teólogos entendem que essa passagem diz respeito muito mais a uma perspectiva fenomenológica. No sentido que, da perspectiva de Josué, o sol parou. A gente sabe que é a terra que se move em torno do sol e não o contrário. Mas o fato é que Deus fez com que o luzeiro continuasse lá, demonstrando que Ele que tem o controle das estações, Ele que tem o controle do tempo, Ele que tem o controle das épocas. Eu terminei o seminário com 22 anos. Eu imaginava que aos 22 estaria terminado, 23 estaria ordenado, ou 22 ainda, estaria casado. Eu fui ordenado com 30. Era congregacional? Fui para a igreja presbiteriana. Eu nunca imaginei isso. Nunca aspirei isso no seminário. Mas quantas vezes eu lamentei quando, sendo noivo, acabou o noivado? Ou mesmo, quando eu imaginava, eu fui para Porto Alegre ser missionário lá, não deu certo em 2010. E depois fui para a IPB. Começar todo um processo. Meus queridos irmãos, não poucas vezes Deus não apenas não permite, como Ele frustra planos nossos. Deus não tem compromisso primário com outra coisa, a não ser com a sua glória. Observemos com relação a isso, o que nos disse João Calvino.
Referindo-se à quantidade de pessoas que foram alcançadas pela operação da ressurreição de Lázaro, Calvino escreveu: ainda que o desejo de cumprir um ofício de benevolência induzisse Jesus a ir ali, contudo, foi por um decreto secreto de Deus que se congregaram, e com outro propósito, para que a ressurreição de Lázaro não ficasse no anonimato, e para que as testemunhas fossem além daquelas que pertenciam à família. Sabe o que Calvino está dizendo? Se Jesus simplesmente curasse Lázaro, não teria a quantidade de espectadores que foram por causa do velório. Muita gente foi para acompanhar o cortejo fúnebre. Estavam lá no cortejo. Estavam lá para abraçar, consolar a família. E por causa disso, mais pessoas ouviram o Evangelho. Mais pessoas creram nele. E observem. Deus, meus queridos, Ele não age simplesmente para atender caprichos, sonhos e projetos nossos. Em muitas igrejas está se vendendo, se passando uma perspectiva triunfalista que tem gerado, sim, frustração, tristeza. Como se você fosse filho de Deus, você fosse imune a problemas, imune a frustrações. Eu conheço vários crentes que quebraram na pandemia. Empresários. Tem uma hamburgueria que eu queria conhecer lá em São Paulo, que eu conversava com Laísa, que eu fui conversar com uma amiga nossa, que pertencia à família, e eu disse, eu quero saber onde é a hamburgueria. Ela disse, pastor, e quem é que disse que a gente conseguiu sobreviver à pandemia? Com tudo fechado. Meus queridos irmãos, negócios não só de ímpios, mas de crentes quebram. Certamente você pode orar, clamar a Deus por uma série de coisas, e aparentemente Deus não resolveu de imediato. Em Isaías 38, Ezequias está para morrer, e ele ora ao Senhor, e o profeta avisa que ele vai morrer, mas ele ora e manda que o profeta volte e diz que Deus acrescentou 15 anos. O que é que isso ensina? Que Ele é quem tem o tempo em suas mãos. A gente aprende muitas vezes, meus irmãos, que é o nosso jejum, é a nossa oração que faz o negócio acontecer. Você pode jejuar como for, orar como for, as coisas só acontecem no tempo de Deus. Mas há uma segunda lição, irmãos, que esse texto me ensina. Falamos primeiramente que a agenda de Deus é comprometida com a sua própria glória. Mas repita comigo, a agenda de Deus prioriza o aperfeiçoamento da fé dos seus servos. Mais importante do que o seu bem-estar é o aperfeiçoamento da sua fé. Pense em Jó, homem mais rico, homem mais próspero, vários filhos. Qual é a grande lição, reverendo, do livro de Jó? É que Deus vai permitir a Jó, a mim e a você, situações inimagináveis. Não porque Ele é malvado, mas porque Ele quer fazer a nossa fé crescer. O que é que diz Jó, no capítulo 42, verso 2? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meus queridos, em Romanos 8, 28 e 29 diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também predestinou, para serem conforme o seu propósito. Ele vai dizer, porque aos que de antemão conheceu, desculpa eu repetir, predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. De forma prática, tudo que Deus tiver de fazer para que o reverendo Ivan seja mais parecido com Jesus, Ele vai fazer. Isso inclui enfermidade. Isso inclui quebradeira nos negócios. Isso inclui problemas, às vezes, na vizinhança. Isso inclui perseguição no ministério. Isso inclui uma série de situações que você nem percebe, mas que dentro do programa da providência vão concordar para que Romanos 8, 29 aconteça. A gente pensa muito no 28. Todas as coisas cooperam para o bem. Mas que bem é esse? 29 explica. Aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Meus irmãos, minha esposa está ali. Eu fui ordenado no sábado.
Na terça, o rapaz ali atrás estava entre a vida e a morte. Eu fui ordenado no sábado. Daniel quase morria na terça. Meus irmãos, uma coisa tão simples. Observe que a gente faz planos, faz projetos. Eu lembro que eu entrei no curso de Direito, reverendo, enquanto o ministério não acontecia. Comecei a estudar, me destaquei. E eu senti que não era para continuar. Gerei expectativa nos familiares. Enquanto o ministério não vem, Kleber vai seguir a carreira jurídica. E aí, de repente, eu senti que não era para continuar, deixei. Fiquei chateado, fiquei frustrado. Mas nada disso frustrou o plano de Deus. Se você observar comigo, olha aí o versículo, o texto, continue observando o texto sagrado, agora do 14 ao 18. Então Jesus lhes disse, claramente, falando aos discípulos, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Lembra que eu estou dizendo aqui que a agenda de Deus prioriza o aperfeiçoamento da fé dos seus servos? Jesus está dizendo, Lázaro morreu, mas eu estou feliz porque vocês não estavam lá, porque a vossa fé com isso vai se fortalecer. E ele continua. Verso 16, então Tomé, chamado Dídimo, disse, vamos também nós para morrermos com ele. Não entendeu nada, irmãos. Tomé não entendeu nada. Verso 17, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Meus queridos, isso daqui, essa distância aqui, alguns estimam em 3,5 km. E eu quero dizer para vocês que Jesus poderia ter ido lá antes, mas ele não foi. E a razão por que ele não foi está clara aqui. Verso 15, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Quantas vezes no início do casamento, reverendo Ivan, eu e Laísa não passou por dificuldade, que a gente fez um pacto de não expor isso aos familiares, não pedir ajuda, não por orgulho, mas para a gente provar da provisão de Deus, do cuidado de Deus. Mas a gente sabe o que é provação e privação. E Deus não poupou. E a gente passou por apuros. Coisa de, não sei se vocês já passaram, mas eu já passei, de no dia 10, a gasolina está na reserva, você não tem mais R$1 para colocar um pão no outro dia. E eu ir pregar. Por que Deus permite isso? É porque Deus é ruim? Não, irmãos. Deus me fez mais sensível com isso. Deus me faz olhar uma pessoa carente hoje de outro jeito. E igualmente Deus faz com você. Meus queridos, a agenda de Deus é comprometida com a sua glória, mas a agenda de Deus é comprometida com o aperfeiçoamento da fé dos seus servos. Não é que Deus gosta de espizinhar, mas algumas coisas, se Deus nos der antes, a gente não vai saber usar bem. A gente não vai aproveitar tão bem. A gente não vai valorizar a bênção de Deus. A gente vai tratar os outros. Às vezes, se você passa no concurso antes do tempo, você pisa. Vai andar de salto alto. Vai tratar os outros com desdém. Vai passar na cara. E aí Deus sabe. Jesus, ele espera que a morte aconteça. E como a gente vai ver adiante, ele chora. Mas observe que Jesus, ele faz isso com uma intenção. E a intenção é, além de trazer glória ao seu nome, aperfeiçoar a fé do seu povo. Onde é que a gente vê isso na Escritura, reverendo? A gente tem outras passagens isso acontecer. Por exemplo, em 2 Coríntios 4, do 14 ao 16, olha o que o apóstolo Paulo então declara com relação a essa mesma relação de fé, aperfeiçoamento e provação. Ele vai declarar, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18, eu falei 14 a 16, 14 a 18. Sabendo, pois, que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. As dificuldades fazem com que a graça superabunde.
e isso traga louvor a Deus, e muitos digam, foi o Senhor quem fez isso. Estava pregando numa igreja batista, falei rapidamente sobre o que aconteceu ao meu filho Daniel, uma enfermeira que estava lá, na salinha, quando estava a Laísa com a bebê, ela disse, eu estava lá e eu vi o que aconteceu, foi um milagre de Deus, a gente que estava lá viu, não tinha como aquela criança estar viva, e por que Deus faz isso? Eu tenho uma prima, irmãos, que foi diagnosticada com câncer. Depois eu apresento o reverendo, caso queira trazer para dar um testemunho. Deram a ela, irmãos, 3 meses. Eu não vou mentir, reverendo, eu já vi tanta gente dando testemunho e depois morrendo, que às vezes eu acho até que eu sou um pouco incrédulo nisso, mas que eu demorei 10 anos para chamar minha prima para dar o testemunho. Então, depois de 10 anos, né, a gente não vai dizer que o testemunho foi mentiroso. Mas ela foi lá na igreja, Deus curou ela em 2000 e eu vou até diminuir. Deus curou ela em 2005. Eu chamei ela para pregar lá na igreja em 2019. 14 anos. E ela foi lá. Foi em São Paulo. Encontrar a origem. Eu não sei explicar o termo. Estou ali diante de um mestre na área de saúde. Mas era o câncer raiz. Eu estou falando como um leigo. Você entendeu o que eu quis dizer. E não encontraram. Onde é que começou esse câncer? Foram lá, nos melhores lá de São Paulo. Não teve jeito. Minha família se reuniu. Se ela vai morrer. Começaram a se preparar. Meus irmãos, está ali minha esposa que sabe, eu sou muito desconfiado com meninice e profetada. Uma mulher saiu de algum estado que agora eu não me recordo. Você lembra, Laís, qual foi o estado? Deus tinha colocado no coração dela para ela vir aqui em João Pessoa. Encontrou minha prima, não sei como. Minha tia, que nem estava indo para a igreja, tinha um laudo até hoje. Até um tempo desse ela tinha um laudo do câncer da minha prima. E que era irreversível. Essa senhora orou pela minha prima. Os familiares já estavam se preparando para o pior. De repente, irmãos, depois de alguns dias, algumas semanas, minha prima foi fazer o exame de novo. Tinha desaparecido. Ninguém sabia explicar como. Ela já deu esse testemunho lá no Betel. E ela está viva hoje, irmãos. Meus queridos, mas por que Deus permitiu que ela tivesse? Porque Deus permitiu que ela passasse por isso. Minha tia, por causa disso, se converteu. Muitos começaram a ir para a igreja, porque minha tia, sendo médica, disse, não tem como essa criatura estar viva. Olha o que aconteceu. 2018 chamei ela para falar na igreja. 2019 chamei de novo. Aí ela não pôde ir, mas minha tia médica, que tinha se convertido, foi para ouvi-la. Mas ela não foi. Aí eu disse, tia, Fabíola não veio. Quem vai dar o testemunho é a senhora? Eu disse, eu? Se é. Ela não veio, a senhora não é médica? Eu não sou. A senhora não viu o laudo? Vi, então a senhora vai dar o testemunho, porque alguns irmãos já ouviram, agora a gente vai ouvir a senhora como médica falando. Que coisa linda. Meus irmãos, eu vou até dizer uma coisa para vocês. Coisa extraordinária. Eu ia evitar dizer isso, mas eu vou dizer o testemunho com detalhes. Quando minha tia médica disse, ela morreu com Covid, ano passado. Mas quando ela disse para o meu primo, que é pastor, Flávio, Fabíola vai morrer. Meu primo olhou para ela e disse, a senhora, tia, é uma Tomé. Deus é poderoso para reverter. Quando essa senhora veio orar pela minha prima, não sabia da história, a encontrou. E aí, quando foi, eu disse, eu quero orar por você. Ela olhou para minha tia e disse, você é uma Tomé. Ela não sabia da história. Mas hoje Deus te faz uma Lucas, testemunha do poder de Deus. Quem não crê nos mistérios de Deus, numa coisa dessa enlouquece. Não enlouquece, não? A mulher, sem saber da minha tia, de nada, olhou para minha tia e disse, você é uma Tomé. Mas hoje eu te faço uma Lucas, testemunha do poder de Deus. E orou. E sabe como é que a gente sabe dessa história? Porque a minha tia falou. Meus irmãos, Deus permite gente até morrer. Deus permite situações que a gente não compreende. Mais uma vez, reportando a Calvino, olha o que ele diz aqui.
Não devemos julgar o amor de Deus à luz da condição que vemos diante dos nossos olhos. Ao orarmos a Ele, às vezes Ele delonga a sua assistência, ou para que aumente mais o nosso ardor na oração, ou para que exercite mais a nossa paciência e nos habitue à obediência. William Cowper disse: não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele por sua graça. Por trás de toda providência sombria, Ele esconde uma face sorridente. Irmãos, a agenda de Deus é comprometida com a sua glória, mas a agenda de Deus é comprometida com o aperfeiçoamento da fé dos seus servos. Deus, por isso que Deus permite que a porta de emprego se abra. Por isso que muitas vezes você vai orar e passa um ano, meses desempregado. Meus irmãos, é por isso que Deus permite situações que a gente muitas vezes acha que não suporta. Mas com tudo isso, Deus está trabalhando na nossa fé de maneira invisível, irmãos. Está nos aperfeiçoando, nos fazendo mais dóceis, humildes, pacientes, confiantes nele. Ele tem uma agenda comprometida com a sua glória, mas se você é crente, com o aperfeiçoamento da sua fé também. Amém? Amém. Mas por fim, irmãos, nós ainda aprendemos, repita comigo, a agenda de Deus visa a expansão do seu reino. Acompanhe comigo agora os versículos 45 em diante. Falamos que está comprometida com a sua glória, falamos que também está comprometida com o aperfeiçoamento da fé dos seus servos, mas a agenda de Deus visa a expansão do seu reino. Acompanhe comigo. Verso 45, João 11, 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, o que, irmãos? Creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que esse homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele, virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa nação. Caifás, porém, um deles, sumo sacerdote, naquele ano advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Verso 53, desde aquele dia, resolveram matá-lo. Note que eu pulei a parte do se creres, verás a glória de Deus. Eu pulei a parte que vocês já sabem, que Jesus mandou tirar a pedra e Lázaro saiu. De que maneira essa história de Lázaro está conectada, reverendo, agora falando de maneira teológica, ao reino, ao pacto e ao mediador? De que maneira essa história se relaciona com o reino? Observem. Quando eu digo que a gente de Deus é comprometida com a sua glória, vocês entenderam? Deus, Jesus que se revelar como divino. Quando eu digo que a gente de Deus é comprometida com o aperfeiçoamento da fé, o texto é claro, porque Jesus se alegra que os discípulos não estavam lá para que pudessem crer ainda mais nele. Mas quando eu digo que a agenda de Deus é comprometida ou visa a expansão do seu próprio reino, aqui eu vos lembro que muitos judeus passaram a crer nele e não estariam lá se Lázaro não tivesse morrido. E além disso, foi por causa deste milagre que o plano da morte se consumou. A providência, então, que havia estabelecido a morte do Cordeiro se cumpriu. E todos aqui somos abençoados por causa do que aconteceu a Lázaro. Sabe por quê? Porque desse plano, Jesus veio a ser executado. E sendo executado, ele satisfez a justiça de Deus. Ele expiou a nossa culpa. E oferece hoje salvação para mim e para você, e para todos aqueles quantos creem no seu sacrifício. A agenda de Deus, irmãos, visa a expansão do seu reino. Eu queria demais, reverendo, que a igreja tivesse se consolidado lá no extremo oriental, lá no Seixas. Não sei porquê. Não serei eu o instrumento para consolidar. Eu já disse que eu fui congregacional antes de ser presbiteriano. Deus me levou para a presbiteriana. E eu tenho servido, e eu tenho anunciado o Evangelho.
A obra de Deus está se expandindo. Eu queria que você que não está no seminário, eu não estou pensando no seminarista aqui, eu não estou pensando no pastor, eu estou pensando em cada crente, porque eu entendo que cada crente é um missionário, amém? Você deve ver a oportunidade de emprego, não como um emprego em si, como uma fonte de renda em si, mas como meio de expansão do reino. Se Deus permite que o meu amigo Wellington esteja no Hospital Metropolitano, é porque Deus quer um missionário lá. Não é porque lá ele vai ganhar mais. Essa é uma perspectiva muito pequena. Seja na Uninassal, eu acompanho histórias, viu, irmãos? Vocês estão vendo aqui, né? Eu acompanho a rede social, então eu estou vendo o que está acontecendo. Então, se Deus leva você para um determinado concurso, se Deus leva você para uma determinada posição social, nunca é como um fim em si mesmo. Nunca é simplesmente para você ter uma condição financeira melhor. A geografia de Deus, ela é intencional. Os seus vizinhos foram colocados pela providência. As pessoas que você encontra são colocadas pela providência. E Deus providencialmente age para que mais pessoas conheçam o Evangelho. Meus irmãos, não tenha dúvida que as situações da sua vida estão fazendo com que mais pessoas conheçam o Evangelho. Já disse Billy Graham que Deus, reverendo Ivan, melhor, que os ímpios não leem Bíblia, os ímpios leem a vida do crente. Escute bem isso. O ímpio não lê Bíblia, o ímpio lê vida de crente. Então, se Deus está lhe aperfeiçoando, está lhe mudando, está lhe transformando, está lhe movendo, você está mudando de situação, de emprego, de cidade, tudo isso é coordenado pela providência. Agora veja, triste coisa é do crente que analisa a oportunidade simplesmente pela proposta financeira, sem considerar a vontade de Deus. Porque se você é servo de Deus e faz parte deste reino, foi Jesus quem disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. José, em Gênesis 20, 50, verso 20, quando os irmãos estavam amedrontados com a morte do seu pai que se aproximava, José disse: vós intentaste mal contra mim, mas Deus o tornou em bem e me trouxe a esse lugar para que vocês fossem poupados. O que é que José estava declarando? Que, na verdade, Deus agiu para que ele fosse naquele lugar, o povo de Deus fosse preservado e o reino de fato se expandisse, porque foi lá no Egito que o povo se multiplicou. O que dizer, irmãos? De Mateus 28, 18 a 20, quando Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide, façam discípulos. E aí Deus permite que eu entenda que chegou meu tempo lá, eu me candidatei, não expliquei para o reverendo, mas eu tinha entendido que tinha chegado meu tempo lá no campo, então eu senti no coração, conversei com minha esposa, vou me candidatar à Junta de Missões Nacionais. Eu sempre quis ter uma experiência missionária, de fato, eu achava que eu ia para o norte. Na quarta-feira eu estava certo de ir para o norte do país, mas eu estou dizendo norte não é Pará não, irmãos, eu achava que ia lá para o Acre, lá para o meio da Amazônia, e eu queria a vontade de Deus, mas eu tinha entendido que tinha chegado o tempo. E aí na quinta-feira o reverendo Arival, com quem eu tentei fazer uma parceria lá com o Extremo Oriental, me fez um convite e eu fui para lá. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que em todas as coisas da minha vida, mas não só da minha vida, na sua, se você perceber, Deus está agindo para que mais pessoas conheçam o Evangelho. Uma porta, Wellington, que não abra para você numa faculdade e abrir em outra. Às vezes a gente analisa do ponto de vista do CAPES, da pontuação, do currículo. Isso é o que move o ímpio. O que move o crente é a perspectiva de que Deus manda em tudo. E Ele está agindo dessa forma. Abra, por favor, a sua Bíblia no Salmo 103, verso 19. Estamos dizendo que a agenda de Deus é comprometida com a sua glória. Estamos dizendo que a agenda de Deus prioriza o aperfeiçoamento da fé dos seus servos, mas ainda que a agenda de Deus visa a expansão do seu reino. Salmo 103, 19. Leamos juntos.
Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Só os irmãos. Domina sobre o resultado final de um concurso ou não? Domina sobre a pandemia? Domina sobre a sua vizinhança? Domina sobre o lugar que apareceu para você alugar? Domina. Irmãos, preste atenção nisso. A agenda de Deus visa a expansão do reino do Senhor. Paulo está ciente de que vai para Jerusalém. Lá no capítulo 20 de Atos, ele diz, acompanhe comigo mais uma vez, Atos capítulo 20, versículos 22 e 24, ele diz, e agora, constrangido meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero minha vida por preciosa, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Ou seja, irmãos, Paulo sabe que o que vai cometê-lo são dificuldades, mas que essas dificuldades estão totalmente entrelaçadas com a expansão do reino. Eu sei de uma coisa, irmãos, eu posso morrer e meus filhos não verem uma série de projetos que nós temos, mas eu sei que a minha morte certamente vai concorrer com a expansão do reino. O reino de Deus está se expandindo, amém? E a agenda de Deus visa a expansão do reino. Nesse aspecto, queridos, mais uma vez, olha o que diz Calvino. Cristo não permitiu que o milagre que operara ficasse sem fruto, pois foi por meio dele que atraiu algumas pessoas à fé. Pois devemos entender que os milagres têm essa dupla finalidade, destinam-se ou a preparar-nos para a fé, ou para confirmar-nos na fé. Certo pregador disse que se Jesus tivesse vindo antes, seria apenas uma cura, mas porque ele chegou no quarto dia, foi uma ressurreição. E a tradição judaica acreditava que a alma voltava para o corpo até o terceiro dia, e Jesus só de raiva chega no quarto. E sabe por quê, irmãos? Eu uso essa expressão, que vocês sabem que foi uma brincadeira, mas sabe por que Jesus chega no quarto? Para mostrar que ele está acima, irmãos, da perspectiva teológica. Ele não pode ser enquadrado em caixinha. Ele está acima da minha perspectiva, ele está acima da sua perspectiva. Meus queridos irmãos, eu digo de verdade, quando eu entendi, reverendo, eu entendi que meu tempo tinha chegado, porque chega um momento no campo que a gente sabe que não tem mais o que a gente possa dar. E eu estava me exaurindo e não conseguindo ver efeito daquilo. Eu conversei com colegas, fiz de tudo que eu podia fazer ao meu alcance eu fiz e eu disse, não tem mais o que eu possa fazer. E aquilo começou a me entristecer, até o momento que eu disse, eu vou me entristecer para quê? Se Deus reina sobre tudo. Eu queria a todo custo ser aquele que ia organizar aquele trabalho. E aí Deus começou a ministrar o meu coração. Irmãos, tem outro servo de Deus lá. Não é pastor, mas é missionário. Está lá fazendo a obra não morreu. Pelo contrário, irmãos, tem até mais gente do que na minha época. Até a entrada financeira aumentou. Só. O rei da cocada preta, irmãos, é Jesus, né? Não é homem nenhum. Não é pastor nenhum. E eu fui para Olímpia. O pastor de lá entendeu também que o tempo dele chegou. Foi para uma igreja cujo pastor estava sendo jubilado. O pastor encerrou a carreira. O pastor de lá saiu, foi para ela por um convite. E o pastor me fez, então. E a roda girou. E o reino continua. E a obra está sendo feita. Amados irmãos, mas acreditem, fiz 2 concursos para ficar aqui. Aqui eu era pastor e professor ao mesmo tempo para conseguir me manter. Num concurso, para professor de história, o pessoal tem que acertar mais questões. De 50, acertei 37, não é muito, mas quem passou, passou com 38. Aí no outro concurso, irmãos, eu acertei 41, quem passou, passou 42. Que tristeza, irmãos. E aí ainda coloquei o título de mestre que eu já tinha. Mas ainda fiquei na posição 100. Eram só 40.
Tudo bem, de 1.500 fiquei alegre, eu fiquei ali no 100. Mas, puxa, que tristeza deu. Eu deixei currículo em todas as escolas, porque, irmãos, para eu me manter, eu precisava dar aula, a igreja não me dava subsídios. Eu deixei currículo, irmãos, mas tem hora que networking, relacionamento não resolve. Pode ser amigo do prefeito, irmão. Se Deus fechar a porta, não tem jeito. Deixei currículo, tudo que você imaginar. Eu fui nas principais escolas daqui. Eu tinha repertório. Irmão, sem nenhuma vaidade, eu ganhei um prêmio. A gente aprovou num cursinho. 2 para medicina e 1 para direito. Cursinho público. O pessoal recebeu uma homenagem lá na Assembleia Legislativa. Eu não recebi porque eu estava na Igreja de Pinheiros, no congresso. Mas todos os professores receberam. Eu recebi depois o elogio. Mas eu não estava lá para ser homenageado. Mas com tudo isso, ninguém me chamava para ensinar. E eu vivendo uma dificuldade tremenda. Mas quer que eu diga para vocês? Se eu tivesse passado por concurso, eu não queria ir lá para Pinheiros. Eu não estaria lá. E com tudo isso que Deus me permitiu experimentar, de dificuldade, de frustração e de fracasso do ponto de vista humano, tudo isso objetivou a expansão do reino dele. Mais pessoas têm ouvido o Evangelho, irmãos. Mais pessoas têm sido fortalecidas. A minha fé se fortaleceu e a da minha família e a dos meus parentes. Deus tem trazido glória ao nome dele. O seu povo tem sido fortalecido e o seu reino tem se expandido. Meus queridos irmãos, a história vocês conhecem. E eu não vou repetir a história de Lázaro, da ressurreição dele. Somente concluir que Deus nunca falha. Ele age no tempo certo, ainda que muitas vezes nós fiquemos angustiados e deprimidos por uma aparente demora. Ele faz as coisas no tempo oportuno, da maneira oportuna, no instante devidamente programado na providência. É por isso que eu quero deixar para você a frase de Agostinho. Ele disse: eu entrego o meu passado às misericórdias de Deus, o meu presente ao seu amor e o meu futuro à sua providência. Eu não sei como você chegou aqui hoje. A mensagem não foi de encomenda. Eu até disse assim: reverendo, eu prego sobre o quê? Disse: olha, não me leva a mal. Eu não estou querendo... Sabe aquela história do pastor que encomenda sermão para a igreja? Para, às vezes, dar uma pancada na igreja? Disse: não estou pedindo isso. Qual foi o último sermão? Fique à vontade, reverendo. Fique à vontade. Eu olhando, eu fui orar. Deixa eu dizer, não foi a esposa que pediu, não foi o pastor. Eu repito, eu nem sei, eu já preguei em alguns eventos que ele estava. Disse: meu Deus, será que ele já ouviu a palavra? Mas se ouviu, Deus queria que ele ouvisse novo. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: eu não sei como vocês entraram. Eu não sei que lutas vocês têm vivido. Não sei se vocês estão orando há muito tempo por uma cura e Deus está postergando, está adiando. Não sei se você está enfrentando luta com emprego, deixando um currículo, fazendo um concurso. Do ponto de vista humano, está dando tudo errado. Emocionalmente, talvez na vida sentimental, você projetou casar e não deu certo. Ou era noivo, o noivado acabou. Ou aconteceu outra coisa. Eu quero dizer para você que você não tem controle da sua agenda, mas Deus tem, amém? Você não tem controle da sua vida, mas Deus tem. A sua vida está nas mãos de Deus. E com base nisso, nessa história, lembrando para vocês que a agenda de Deus, ela é comprometida com a sua glória, que a agenda de Deus prioriza o aperfeiçoamento da fé dos seus servos, inclusive em detrimento ao conforto, e que a agenda de Deus visa a expansão do reino. Eu quero sugerir, irmãos, para vocês 2 atitudes. O que fazer, reverendo, quando sair daqui e for lanchar? Porque é bonito demais ouvir o sermão e ir para casa. Mas que atitudes práticas a gente vai ter? Em primeiro lugar, irmãos, confie sua vida a Deus, amém? Amém. Entrega sua vida a Ele, deixa que Ele guie tua vida. Em segundo lugar, reordene seus projetos de acordo com os valores do reino. Vou dizer eu não gosto de dar testemunho não, reverendo. Hoje é excepcional. Eu gosto de expor a palavra. Mas me permitam dizer. Eu era noivo, acabou o noivado em 2010. Eu comprei um apartamento para casar. E acabou o noivado. Eu tinha expectativa de se ordenar na congregacional, não fui. Fiz a convalidação no Mackenzie
E a igreja presbiteriana de Tambaú era bem pertinho da minha casa. Então eu comecei a ir lá. Um belo dia, antes de eu começar a ir, na verdade, eu passei e tinha um vigilante. Eu olhei para o vigilante e disse: a reunião de oração é de que horas? Ele disse 7h30. Na verdade, ele não disse 7h30, eu que entendi 7h30, era 7 horas. Mas eu entendi para todos os efeitos que era 7h30. Eu estava com 2 amigos lá em casa, 2 colegas, a gente brincando da juventude. A gente se atrasou, chegamos lá de 8h15, irmão. Mas 8h15 para o culto de 7h30, você termina 9 horas, né? Vai ter que começar de 7, irmão. Chegar de 8h15 na reunião começou de 7 é tristeza, né? Quando eu cheguei, irmão, sabe quando você está aflito, precisando de uma palavra de Deus? Eu estava. Eu disse, meu Deus, eu queria ter... Quando eu entrei, o cabelo molhado ainda, o pastor disse, vamos ficar em pé e encerrar a reunião de oração. Pensa na tristeza. E eu aflito, querendo uma palavra. Irmãos, escuta o que eu vou dizer. O pastor disse, é a primeira semana do ano. Entregue o seu ano ao Senhor. De maneira simbólica, ele disse, eu queria que você imaginasse que você está com uma folha de papel e você vai escrever seus planos e entregue a Deus. Ele fez isso, ó. Imagine, eu já dei esse testemunho lá eu estava lá no sertão, lá em Santa Luzia, eu falei isso. Imagine que você está com a folha em branco, escreva e entregue a Deus. Eu estava aflito, irmãos. Eu olhei do lado assim, o meu colega que estava comigo, chega, estava assim, ó, entregando os planos dele. Eu olhei para o outro, estava do mesmo jeito. Comecei a chorar, irmãos. Disse, Deus, eu não tenho o que escrever, não. Meus sonhos se frustraram. Eu queria ser pastor, não fui ordenado, e agora eu não quero mais. Eu era noivo, agora o noivado acabou. Eu disse, irmãos, Deus, eu não tenho o que escrever, porque meus sonhos se frustraram. Na hora que eu disse isso, o pastor falou, se você não tem o que escrever, porque seus sonhos se frustraram, entregue a folha em branco, e deixe que Deus escreva. Ele escreve melhor do que nós mesmos. 1 ano e meio depois, eu estava casando com aquela moça de roxo ali atrás. 2 anos e meio depois, naquela igreja, estava sendo decidida de forma unânime a minha ordenação. Em 3 anos, eu casei, fui ordenado ministro presbiteriano e Deus mudou a minha sorte. Irmãos amados, entrega a folha em branco. Se você chegou aqui hoje, seus sonhos se frustraram, está dando tudo errado para você, você tem procurado viver uma vida de piedade, fazer o que é certo, e parece que o ímpio prospera, parece que aquele crente que, você acha que ele é crente mesmo, mas vive na malícia, vive no engano, parece que ele vai bem, e você vai mal, fazendo o que é reto. Não deixe que Satanás convença você disso. Satanás, ele blefa no nosso ouvido, nos fazendo desacreditar na providência. O que eu quero dizer para você, se você chegou aqui hoje, seja da galeria, seja que você está ouvindo pela internet, e você tem passado por momentos difíceis, vale a pena dizer, Senhor, está aqui a folha em branco, Pai. Faz o teu querer. Reordena a minha vida, seja o que for necessário. Que Deus aplique sua palavra no nosso coração. Quero chamar o reverendo